com o doutor que vai estar aqui sentadinho, vai tomar um café com o padre e o assunto é legal, hein? Mas antes da gente chamar o médico, bater o papo com o padre, dá uma olhada no VT para você se familiarizar com esse assunto aqui, ó. Este mês acontece a campanha Outubro Verde, que tem o objetivo de divulgar a importância da prevenção, diagnóstico e controle da sífilis congênita, uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela pode ser transmitida através da relação sexual, por meio de transfusão ou contato direto com sangue contaminado e também de mãe para filho, durante o parto ou mesmo na gestação. A transmissão chamada de vertical, entre mãe e bebê, pode ser evitada com a realização de testes de detecção da doença durante o pré-natal. Se ignorada, pode levar a sequelas irreversíveis no bebê e até mesmo causar a morte. A pandemia da Covid-19 também afetou o tratamento da sífilis congênita, uma vez que a diminuição das consultas de pré-natal ou a não procura ideal pelos serviços de acompanhamento da gestante acabam levando a um aumento do risco de infecções congênitas. Mas afinal, como é o tratamento da sífilis congênita? Como é feito o diagnóstico? Será que tem cura? Fique conosco agora para conhecer essa doença tão antiga, mas que continua tão presente nos dias atuais. Muito bem, minha gente, então tá aí, ó, nós já estamos entrando praticamente já no mês de outubro e cada mês a gente sabe que existe toda uma expectativa de conscientização para tratar, para você se prevenir de algumas doenças. E esse mês de outubro nós vamos tratar, claro, um combate à sífilis congênita. Por isso, para a gente tratar desse assunto, eu tenho alegria aqui, pelo menos comigo, Padre Marcos, é a primeira vez que eu trago aqui esse médico, doutor, extremamente experiente, capacitado, o doutor Paulo Tauf Maluf. Doutor Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, prazer. Seja muito bem-vindo aqui, nosso programa Bendita Hora. O prazer é meu. Muito bem, daqui a pouquinho o senhor aceita um cafezinho? Daqui a pouco, vamos ver conforme o andar da entrevista. Isso. O senhor é muito querido aqui, eu já ouvi falar muito bem do senhor, viu? Ainda bem, Ainda bem. Muito Quando obrigado. A gente escuta aí, você dá até um alívio na gente, né, doutor? Doutor Paulo, mas assim, acho que para os nossos telespectadores, eu acho que até entenderem um pouquinho, porque a gente sempre ouviu falar de sífilis. Eu, quando era menino, eu escutava sobre isso, a gente tinha medo, mas a gente escutava muitas conversas assim, sem muita informação. Então a gente ouvia muitas conversas na ignorância. Quando a gente fala de, por exemplo, sífilis congênita, o que seria essa doença, o que ela é, né? E quais são os primeiros sintomas que uma pessoa possa prestar atenção que possa ter essa doença aí? Bem, então, como já foi dito, acho que na introdução, a sífilis tem algumas formas de transmissão. A forma básica, mais comum, é a forma por contato sexual. Sim. Ela pode ser transmitida por transfusões de sangue, isso hoje em dia é quase inexistente, porque os testes são muito bem realizados e acurados, e pode ser transmitido pela via durante a gestação ou durante o parto. Então, essa doença, quando vem com o bebê após o nascimento, ou gerada com a doença, ela se chama congênita, quer dizer, vem junto com a gestação. Mas assim, acho que sempre é interessante falar sempre isso, que, por exemplo, a mamãe que está grávida, que pode estar recebendo essa doença, transmitindo para o filho, é porque certamente nas suas relações genitais com alguém e ela engravidou, possa ter adquirido esta doença e que ela é transmitida para a criança. Muito bem. Doutor, e quais seriam, por exemplo, quando a pessoa percebe que está com essa sífilis, ela tem alguma manifestação no corpo ou a pessoa sente alguma coisa? Como diagnosticar para que as pessoas estejam mais atentas a isso aí? Bom, rapidamente, a sífilis ela é uma doença que tem 4 fases. A primeira dela, que é a sífilis da inoculação, quando a bactéria que está sendo apresentada ali, ela é inoculada, ela forma uma úlcera no órgão genital de bordas duras, não dolorosas. Sim. Tanto que é chamado de cancro duro. Se a pessoa não se trata,
existe a fase seguinte. A fase secundária é por erupção cutânea. Grande erupção cutânea, muito característica, ou às vezes outras úlceras pelo corpo. Se mesmo assim a pessoa não se cuidou, aí a sífilis vira latente. E aí a pessoa não sabe que está doente. Ou sabe porque teve os sintomas iniciais, não tratou, mas fica sem nenhum sinal clínico. E ela vai se manifestar na sua forma terciária, depois às vezes de anos. Sistema nervoso principalmente, parte cardíaca, enfim. O doente de sífilis terciária é um doente que tem manifestações sistêmicas da doença. Então, se a mãe não percebeu os sinais iniciais, nem da inoculação, nem a manifestação cutânea, ela pode ir para a gravidez sem que ela tenha conhecimento de que ela está infectada. Então, o fundamental, o básico, é o acompanhamento pré-natal. Perfeito. Esta enfermidade, essa sífilis congênita, se ela sendo diagnosticada ou não, e se ela não for tratada, ela pode levar a alguns mecanismos complicados futuros e até óbito também? Bom, a sífilis da mãe não tratada, daquela gestante que não se tratou, é uma das principais causas de abortamento. 40% das mães portadoras de sífilis podem abortar, outro, mais ou menos 10, 15%, óbito fetal, quer dizer, o bebê morre dentro do útero. Sim. Quando o bebê vai ao nascimento, muitas vezes ele é prematuro. Sim. E aí existe uma série de sinais que o médico, o pediatra do berçário, precisa prestar atenção. Então, são vários sinais que são característicos. Ok. Doutor, antes da gente falar, claro, certamente deve ter um tratamento para que se faça todo um acompanhamento em casos de pessoas que foram diagnosticadas com a sífilis congênita. Mas assim, a gente sabe que o avanço da medicina, ele cresceu muito nas últimas décadas, mais exatamente aqui no Brasil e talvez mais nas camadas. Eu não sei se dá para fazer um diagnóstico, para a gente fazer um quadro em que classes normalmente são mais comuns, infelizmente, essa sífilis. É mais numa área de um povo mais de periferia. Isso vem diminuindo com o avanço da medicina? Não, ainda é muito grande, ainda é muito desconhecida as informações a respeito dessa doença, doutor? Bom, a população mais atingida é aquela população que é mal informada, geralmente. É aquelas pessoas que não tiveram uma educação dirigida para os cuidados, vamos dizer, no ato sexual, aquelas que fazem sexo desprotegido e assim por diante. Perfeito. Existe, infelizmente, uma parcela da população que é de camadas superiores que são avessas ao tratamento médico, ou seja, são pessoas que buscam medicina alternativa e outras coisas que fazem com que, às vezes, algumas doenças sejam negligenciadas. A mãe que vai para o pré-natal, uma das primeiras condutas é fazer os exames de todas as doenças que podem ser transmitidas durante a gestação, e uma delas é a sífilis. Então, a mãe que faz pré-natal, ela vai ser diagnosticada e ela vai ser tratada. Perfeitamente. O senhor, pela experiência que o senhor tem, aqui no Brasil, o senhor percebe que está tendo uma conscientização maior em relação a esse tratamento? Ou o senhor ainda acha que aqui nós temos ainda uma cultura que ainda menospreza essa importância e essa observância de tomar mais cuidados? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a conscientização para o acompanhamento pré-natal, para o acompanhamento médico durante a gestação, a menos que sejam populações de locais ermos, que não tenham assistência médica de nenhuma forma, existem hoje aqueles programas de saúde da família que acompanham ou dão alguma orientação para as mães, e isso é uma coisa que se desenvolveu muito aqui no Brasil. O programa Saúde da Família, às vezes, ele presta para as mães esse tipo de chamamento de atenção. Agora, a gente sente que aumenta o número de casos, talvez até porque o diagnóstico tem sido feito com maior exatidão. E isso tem levado a uma percepção maior do número de casos. Então, a pessoa, assim, só para a gente, por causa do nosso tempo,
encerrar também, doutor, a pessoa, quanto antes ela conseguir diagnosticar, tanto o homem quanto a mulher, se está com essa contaminação dessa sífilis, tem tratamento e tem como ser curado, não é isso? A sífilis, por incrível que pareça, é uma das doenças mais fáceis de serem tratadas, porque a bactéria da sífilis é sensível a praticamente todos os antibióticos, e o antibiótico mais utilizado, padrão, é a velha penicilina. A penicilina trata quase que 100% dos casos, a bactéria não oferece resistência, e isso se dá também no bebê recém-nascido. Então, a mãe que é adequadamente tratada, se ela for diagnosticada como contaminada no pré-natal, ela é imediatamente tratada, adequadamente tratada, o bebê não sofre risco. Se o tratamento, e esse tratamento tem que ocorrer pelo menos ou no máximo até 30 dias antes do parto.